aí sim, olha, o cara que batizou a Carla Pérez se desviou da fé. Já quase que ensinando assim, a Carla Pérez recebeu um mau batismo. A Carla Pérez não foi bem batizada. Porque quando se vincula o batizador ao batizando, e o batizador deixa de ser pastor e vira babalorixá, o que se está dizendo sobre o cara que batizou a fulana? Ou sobre a fulana? Batizada pelo... Nesse ambiente religioso, supersticioso. Eu duvido que não tenha daqui a pouco gente perguntando aqui, escuta, Caio, e o batismo da Carla Pérez valeu por causa desse pastor babalorixá? Sim. Aí eu já respondo antecipadamente, digo, olha, nenhum batismo é validado por quem batiza. Os batismos só são validados pela sinceridade de quem os recebe. E não do quem o faz. Senão nós estávamos danados. Além do que, o batismo com água não tem essa importância toda. Ele é uma simbolização importante, uma simbolização importante. Aí você me pergunta, é fundamental? Não. É essencial? Não. Não é essencial porque Jesus mesmo não batizava, porque Jesus mesmo disse, a tua fé te salvou, para um monte de gente que ele não mandou batizar. Que ele despediu e foi embora, salvo e sem batismo. Então não é essencial. O homem na cruz, o malfeitor, também, estarás comigo no paraíso, sem batismo. Faz parte, portanto, da essência? Não. É claro que eles vão te bater por causa disso. Habita o fundamento da fé? O batismo com água, o batismo externo? Não. O que habita o fundamento da fé é o batismo como confissão consequente daquilo que já aconteceu, da compreensão e da internalização do Evangelho no meu coração. Aí quando eu internalizei, compreendi e criei, esse batismo que eu agora demando do lado de fora faz parte da fundamentalidade da confissão da minha fé, porque eu torno público para mim mesmo e para o mundo a decisão que eu tomei. Essa é a sua fundamentalidade, ou seja, a fundamentalidade do batismo com água habita a subjetividade do que aconteceu antes no coração do indivíduo que foi batizado não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo, o que é sinônimo de regeneração, de conversão, de novo nascimento, de selo do Espírito, de tudo mais. Então o batismo não habita nem a essência e nem o fundamento como batismo físico. Habita o fundamento e a essência como o batismo da confissão, do entendimento. Esse aí acontece sem água. Por isso é que o malfeitor da cruz não precisou ser batizado com água. Porque ele foi batizado em Cristo na confissão. Por isso que todos que Jesus disse, a tua fé te salvou, vai-te em paz, já estavam batizados porque tinha acontecido no coração. E o Evangelho diz que Jesus não dava tanta importância a esse ato, ele mesmo, para ele fazer, diz que Jesus mesmo não batizava ninguém. Mas ele pedia para os seus discípulos o fazerem. Ele disse, quem crê e for batizado será salvo, lá em Marcos. Dá a impressão que uma coisa que está vinculada a outra, não é quem crê. Não é quem for batizado, porque... É como quem crê e confessar ele passou e dizer. A vida inteira dizendo quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Agora, de repente, em Marcos alguém diz lá, e foi batizado e tem que passar a ser... Salvação só é sedimentada pelo batismo. Mentira. Ela é sedimentada pelo batismo com o Espírito Santo. Porque sem batismo com o Espírito Santo ninguém se converte, ninguém é regenerado, ninguém nasceu de novo. Então é óbvio que sem batismo com o Espírito Santo não há salvação. Não há selo do Espírito em mim, não há regeneração. Não é Espírito e verdade. Não é Espírito e verdade, então já estou batizado quando eu crio. Se eu puder ser batizado historicamente, amém. Se o cara não puder, não tiver ocasião, não conseguir, não tiver a chance, não perdeu nada do ponto de vista espiritual, está feito na cruz para sempre. Agora, esse entendimento que eu estou expondo aqui é o entendimento do Evangelho, não é o da religião. A religião diz que sem batismo não há salvação, na Igreja Católica. Na Igreja Protestante é mais ou menos a mesma coisa.
cara até aceita que ele morreu e pode ter ido para o céu, porque não teve tempo, coitado, de ser batizado. Mas quantas vezes eu já ouvi pastores dando essa explicação: mas irmãos, se tivesse tido uma semana a mais, teria podido ser batizado, porque já queria. Então nosso Pai, que sabe antes que ele iria querer ser batizado, já o recebeu. Mas ficam dando essas explicações. É como se aquele banho pudesse limpar alguém. Coisa pagã pensar assim. Meu Deus. Reducionista, pagã. Nojentamente pagã. E você vê toda hora. Por exemplo, você quer ver outra coisa que acontecia muito comigo? Os meus amigos pastores batistas e pentecostais em geral, tanto em Manaus como em outros lugares, mas em Manaus muitas vezes, porque foi onde eu tive mais convívio pastoral com a pastorada da cidade num cotidiano longo. Foi Manaus. Foi Manaus. Nos outros lugares eu já corria tanto que não dava para eu ter essa experiência. Era só recebendo gente, mas não convivendo. Os meus colegas pastores pentecostais e batistas na cidade, que batizam por imersão, ou seja, mergulhando o indivíduo, como foi ali na Carla Pérez. Como foi na Carla Pérez, e não por aspersão, como fazem, por exemplo, os presbiterianos que jogam água na cabeça, ou efusão, quando o cara entra com a água até aqui, você joga água na cabeça. Então, quando eles tinham alguém, os batistas ou os da Assembleia, os pentecostais, para batizar, e o cara estava na UTI e não tinha como mergulhar o cara, como é que você vai batizar um sujeito numa UTI? Por imersão. Batismo por imersão é totalmente não prático para os extremos da vida. É totalmente inadequado do Alasca de polo a polo. Ele não se adequa em todas as estações, ele não se adequa a todas as geografias. Ele determina certas condições e certos volumes aquáticos que em certas regiões são luxos impensáveis, ou impossíveis até. Agora imagina numa UTI, e o cara ainda acreditando que o batismo era fundamental para aquela salvação. Aí me chamavam, me ligavam: irmão Caio, estou com um problema aqui, o irmão já deve saber o que é. Aí dava uma risada: estou com um moribundo morrendo no hospital, mas está mal na UTI, não tem como a gente tirar, se a gente puser na água a gente mata. O irmão podia ir lá comigo batizá-lo, que a família iria ficar feliz. Aí eu ia lá, batizava, por aspersão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. E o cara ia embora dizendo: para Deus foi a mesma coisa, não é, reverendo? Ele falou: claro, né, meu irmão? Se a gente não tivesse vindo, também já estava feito. Então, por favor, a gente não está fazendo nada. Jesus fez tudo. Quando ele disse está consumado, ele me batizou. Isso. Até o batismo. Eu fui batizado com ele na sua morte. E eu saí da morte ressuscitado com ele no batismo, na ressurreição, aonde águas do dilúvio afogam o mundo antigo e águas da graça catapultam Noé para uma esperança nova, como diz Pedro na segunda epístola dele. É melhor ter a consciência do evangelho sem batismo do que o batismo sem a consciência. Claro, não tenha nem dúvida. O batismo não faz nada, é só um banhozinho cueca, como água. Se o cara não chegar já batizado com o Espírito Santo, batismo é só um banho num lugar desagradável, e se for por imersão você vai ter que depois ainda trocar de roupa. A menos que você já chegue convertido, apaixonado, você já vem entregue. Aí é como um homem e uma mulher que, apaixonados, chegam a uma cama física para terem o coito do amor que já os interpenetrou desde antes. Então, gente, tudo é validado pelo que é, não pelo que o sagrado externamente realiza. Sobre esse amigo, o que eu creio foi o que eu disse. E como ele, há muitas outras pessoas vivendo a mesma situação, hoje aqui, entre nós. Quantidade enorme de pastores que aprenderam alguma coisa do Evangelho apenas aqui ou na língua.
nem bem no coração. E por razões e contingências diferentes entraram na história e foram ficando, mas até hoje jamais nasceram de novo. E ninguém fique admirado de eu dizer: importa-te nascer de novo, pastor. Porque Jesus disse isso para um mestre em Israel que tinha muito mais teologia e cultura na cabeça do que 95% dos pastores que me assistem agora neste instante. Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entendeste ainda estas coisas. Mas é claro que Nicodemos não entendeu, porque essas coisas não são discernidas na carne. Elas são sempre discernidas espiritualmente. Caio, eu fui batizado 2 vezes. Aos 9 anos eu aceitei Jesus e aos 12 eu fui batizado. Depois de alguns anos eu estava em outra instituição e me orientaram a batizar-me novamente, sabe? Pois para eles aquele primeiro batismo não foi válido. Já que eu não tinha muita consciência do significado do batismo. Eu gostaria de saber o que realmente é válido no batismo. Eu creio no batismo nas águas, mas eles complicam demais, sabe, Caio? E eu acabo por não entender. O cara já crê no batismo nas águas. Uma amiga. Nas águas já é um modo de batismo, batismo por imersão. Então, eu não creio em batismo nem nas águas, nem com água, nem nada disso. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. É o único batismo no qual eu creio. Está aqui, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, rapaz. Desde ontem que eu estou tendo que abrir a Bíblia, porque se eu cito de memória, parece que não está na Bíblia. Aí eu perco esse tempo de pastor, sabe? Fico ali procurando. 1 Coríntios. Abram, irmãos, enquanto isso o cara enrola. Fica de enrolação até chegar lá e abrir. Mas está aqui, 1 Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer palestinos, quer brasileiros, quer argentinos, qualquer um. E a todos os que cremos e fomos batizados neste corpo, no Espírito Santo, nos foi dado beber de um só Espírito. Ora, isso acontece na hora que eu me torno igreja. Quando é que eu me torno igreja de Deus? Quando, pela fé, eu digo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Na hora que eu digo Jesus Cristo é o meu Senhor, nessa hora eu me tornei um ser igreja. Por outro lado, ninguém diz Jesus Cristo é o meu Senhor, com consciência, Paulo diz, sem ser pelo Espírito Santo. Portanto, quando eu digo Jesus Cristo é o meu Senhor, já foi obra do Espírito, e se foi obra do Espírito, eu só confesso esse pertencimento se eu já pertencer a Ele. Isso acontece pela fé. Depois disso é que vem as formalidades do batismo, chegam depois disso. Aí, tanto faz o modo. Se é por imersão, aspersão, efusão, não tem água, é com areia do deserto, cuspinho na cabeça, seja lá como for, porque não é a coisa que a gente faz do lado de fora que vai realizar bem nenhum do lado de dentro. É o que o Espírito Santo já realizou do lado de dentro, pela fé que eu obtive em Cristo Jesus, o Senhor, é que me batizou. O que me sela, conforme diz aqui em Efésios, no capítulo 1, versos 12 e 13. Gente, silêncio, por favor, aqui, os câmeras-men. Efésios, capítulo 1, versos 12 e 13, nos dizem que o selo do Espírito Santo no meu coração não é o batismo de água na minha cabeça. O penhor do Espírito Santo no meu coração
É este batismo da consciência da fé quando eu digo Jesus é o meu Senhor. Nessa hora que é incompartilhável, que é pessoal, que só acontece entre Deus e o homem, eu sou selado pelo Espírito Santo da promessa. O resto é consequência. Como aquele homem que morria ao lado de Jesus na cruz, que não levou água em lugar nenhum, mas disse: Jesus Cristo é o meu Senhor. Disse ao outro: tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele morreu sem ser batizado? Não, querido. Ele foi literalmente batizado na cruz, em Cristo. Foi batizado com Cristo na cruz, que é onde o batismo acontece, porque o batismo significa, sobretudo, a minha declaração de que eu fui crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo, a morte de Cristo. Eu fui sepultado com Ele. E eu ressuscitei dos mortos com Ele e já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, o batismo é a consumação psicológica, histórica e visível de um bem espiritual que Jesus realizou e já está feito e consumado em favor de todo aquele que crê. Aquele que for batizado nessa consciência, nessa percepção, está garantido. Agora, quem nunca puder ser batizado com água para confirmar esse batismo de consciência, está garantido também. Porque o batismo com água não batiza ninguém. O batismo com água só consegue atrasadamente batizar os que já foram batizados anteriormente pelo Espírito Santo, pela confissão de fé no Evangelho que diz: Jesus Cristo é o meu Senhor. E na disposição de segui-lo. Esse é o significado. O resto é religião, é magia, é feitiçaria, é trucagem de clero. Só isso.